Meus amigos, não existe outra expressão para usarmos a não ser que o bicho está literalmente pegando nos Estados Unidos. A cobra tá fumando, né? Fogo na cidade inteira, não é só no parquinho não. Tá aí um título de uma matéria do The Hill, que é um jornal americano, já traduzi aí para vocês. Legisladores curiosos por OVNIs se preparam para uma briga sobre segredos do governo. Matéria aí de Ellen Mitchell. E eu quero comentar sobre isso aqui com vocês. Essa matéria ela traz algumas coisas bombásticas, né? O The Hill é um jornal respeitadíssimo dentro do ramo político norte-americano e talvez muitas coisas que a gente pensava, né, acerca de como o sistema funciona pode estar completamente equivocado. As teorias da conspiração podem ter teorizado algumas coisas de maneira errada, mas não completamente errada, tá? Talvez a coisa seja muito mais complexa do que imaginamos, ao ponto de possivelmente, né, os caras da Câmara, do Congresso, né, serem também apenas peças desse sistema e não exatamente fazerem parte do sistema. São pessoas usadas, mas que não fazem parte, porque o segredo da cúpula é muito mais em cima. Olha só, enquanto eu solto a vinheta, você já deixa seu like aí e o comentário para ajudar no engajamento. Se é novo, gostar do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho. Meus amigos, é sempre um prazer e uma honra muito grande estar aqui com pessoas tão especiais que são vocês. Antes de continuar, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, tá? Eu quero convidá-los a ir mais uma vez lá no canal Camino Senshi. Toda semana a gente pega uma série específica, né? A gente pega um assunto específico, transforma numa série de 5, 6, até 7 vídeos às vezes, e nos aprofundamos em determinados assuntos, né? A gente fala sobre várias questões aí, arqueologia proibida, nós falamos sobre sociologia, geopolítica, sobre ufologia com outros olhares, nós nos aprofundamos em coisas que possivelmente você pode precisar ir para fazer uma faculdade, para fazer um vestibular, ou até mesmo, caso seja do seu interesse, para crescimento pessoal no conhecimento. Então é interessante que você passe lá no canal Camino Senshi, que toda semana tem uma série nova lá para vocês. Eu quero comentar essa matéria aqui com vocês, já mostrei o título. O que que diz aqui no início? Um grupo bipartidário, ou seja, um grupo expressivo tanto de republicanos como de democratas, dos legisladores, ou seja, deputados do Comitê de Supervisão da Câmara, diz que uma audiência de alto nível sobre OVNIs é apenas o começo de sua busca por respostas, e eles estão ameaçando usar táticas mais pesadas se o Pentágono e as agências de inteligência ficarem em seu caminho. Gente, obviamente, tá, que a gente não pode descartar a hipótese de um teatro. Até mesmo o depoimento dos caras lá, dos três ex-agentes, né, um agente de inteligência, outro tenente da Marinha, o outro, se não me engano, é da Aeronáutica, que tudo isso seja um teatro. Ó, vocês vão lá, falam isso, tá bom? Vocês aí do Congresso fingem que tá tendo uma briga aqui com a gente, fingem que tá tendo uma briga com o Pentágono, com o FBI, com a Casa Branca, com o caralho a 4. Desculpa a expressão, saiu, gente. Enfim, vão fingir isso aí para preparar o terreno para as pessoas, tá? Porque tá vindo aí alguma coisa que a gente não vai mais conseguir segurar a informação. Ou então, vamos começar a manipular através do Bluebeam, entrando aqui dentro da teoria da conspiração, vamos começar a manipular aqui através do Bluebeam, para a gente conseguir unificar aqui um exército só mundial, aí a gente entra agora para a profecia bíblica de Apocalipse 13, governo único, marca da besta e pá, mas ainda é ramo especulatório. Ou então, pode ser uma cortina de fumaça, e todo mundo está envolvido, para ocultar, para abafar a crise econômica catastrófica que os Estados Unidos está adentrando. Tudo isso é ramo especulatório. Agora, se apegando à questão de que não seja como essas teorias conspiratórias e especulatórias estão apontando, se apegando que, de fato, 3 caras decidiram botar a boca no trombone, que um grupo bipartidário no Congresso americano decidiu meter as caras e brigar com a Casa Branca e brigar com o Pentágono,
Meus amigos, a coisa vai ficar tensa. Por quê? Porque esses caras aí do Congresso, né, os legisladores, os deputados, o Senado e tal, eles devem satisfação para um público muito grande que votou neles. E dentro da política americana, as pessoas elas são mais apegadas aos legisladores do que a turma da Casa Branca, do que ao poder executivo. Eles são mais apegados, né? O norte-americano, o estadunidense, ele cobra muito dos deputados, dos senadores, né? Do poder legislativo, enfim, do que aqui no Brasil. Os representantes Ana Paulina Luna, né, do Air-FLA, não sei como se pronuncia, Matt Gaetz, do Air-FLA também, Tim Burchett, do Air-Team, ou seja, do Republicanos, né, Republicanos, Tennessee, acho que, enfim, não sei, e Jared Moskowitz, eu não sei se eu pronunciei correto, querem mais informações sobre fenômenos anômalos não identificados, ou seja, WAPs, né, geralmente referidos como OVNIs, começando com novas leis, né, uma audiência confidencial e a possível criação de um comitê seleto. E aqui que entra a questão, porque se fizer um comitê seleto, o que vai acontecer? A própria Casa Branca, o Pentágono e a turma ali que está por trás da cúpula, né, do poder realmente, que está com as rédeas do poder, eles podem colocar lá gente deles. Porque perceba, dentro do Congresso americano, você tem de fato pessoas que estão querendo respostas, essa é a minha opinião, tá? Eu não descarto as teorias especulatórias e conspiratórias, porque tudo pode acontecer, mas na minha opinião, analisando o cenário, conhecendo um pouquinho só do cenário da política americana, eu acredito, tá, que realmente existe um grupo muito forte dentro do Congresso que quer respostas e que não sabe nada que está acontecendo e quer levar resposta ao público. Tá? E essa questão aí do grupo seleto, na minha opinião, né, o Pentágono, o pessoal da NASA, a Casa Branca, essa turma aí, serviço secreto e tal, eles podem mexer os pauzinhos e colocar os deles lá. Na minha opinião, tem agente secreto disfarçado, agente do FBI, agente do serviço secreto, agente do Pentágono, tudo lá disfarçado como deputado e ninguém sabe. Ninguém tem a mínima noção que os caras também estão lá na Câmara e também estão no Senado. É bem complicado isso aqui. Os legisladores disseram que estão dispostos a usar o poder de intimação, se necessário, para obter respostas que buscam do governo federal. Se não houver um acobertamento, o governo e o Pentágono certamente gastarão muitos recursos para nos impedir de estudá-los, disse Burchett aí pro The Hill. Agora, essa é a questão, tá? O que eles vão usar? Porque é o seguinte, ó. Existe o poder, existe a Constituição. A Constituição, ela tem ali leis que devem ser cumpridas, né? É uma carta básica de leis que precisam ser cumpridas. Essa apelação deles significa usar ali leis da Constituição, só que essas leis da Constituição americana, elas podem ser, assim como a Constituição brasileira, elas podem ser multi-interpretativas e interpretadas ao bel prazer de quem está ali na cúpula do poder. Essa que é a verdade. Entendeu? E eles podem tentar embarcar em um projeto de emenda constitucional, né? Conhecido aqui no Brasil como PEC, mas lá tem outro nome e tal, onde eles podem, nesse projeto de emenda constitucional, obrigar a Casa Branca, o Pentágono e Companhia Limitada a prestar mais esclarecimentos. Abrir o jogo sobre essa questão aí. Depois, principalmente dessa denúncia dos 3 ex-militares, né, da defesa e tal. Mas as regras que já estão escritas na Constituição americana já obrigariam essa turma a fazer isso. Tem uma lei, inclusive, constitucional que obriga, não lembro o nome da lei agora, Lei Ronan, sei lá o que é. Tem uma lei que já obriga. Mas há uma manobra ali, uma manobra dentro do Pentágono, dentro da Casa Branca, dentro do Serviço Secreto, que praticamente anula essa lei. Ou seja, a lei está ali para ser cumprida só quando convém. Fora também que, assim que surgiu o depoimento dos caras lá no Congresso, o Pentágono já veio todo putinho.
O cara lá do Pentágono, você conversa fiada, pá, não sei o quê. Não, conversa fiada, então abre as portas. Aí os caras estão ganhando tempo para fazer a faxina, ou então, aqui eu tô teorizando, especulando, os caras podem armar um cenário para mostrar aqui, tá vendo? Não tem nada aqui. Como é que vai saber? Não tem como, pessoal. Essa que é a verdade. Os caras soltaram a boca no trombone muito provavelmente para não tomarem chá de sumiço, como aconteceu com outras pessoas que foram possivelmente suicidadas. Essa que é a verdade no passado. Eu já citei isso aqui, né? O Bob Lazar, quando denunciou sobre a Área 51, ele foi a público meter a cara e falar, tem isso, para provavelmente não ser suicidado, para não tomar chá de sumiço. Aí ele preferiu passar por maluco para sobreviver. Você entendeu? Talvez os caras conhecem os trâmites lá de dentro e já foram, bota a gente aí que nós vamos falar. Outra coisa também é que o fenômeno OVNI é uma informação que eles não estão mais conseguindo segurar. Principalmente o cidadão americano dos Estados Unidos está cansado de ver objeto o tempo todo sobrevoando o espaço aéreo americano. Uma parte acredita que é de vida extraterrestre e outra parte acredita que é uma tecnologia não divulgada, pouco conhecida, vinda de outros países. De uma forma ou de outra, eles entendem que o espaço aéreo nacional dos Estados Unidos está sob ameaça. Ele acrescentou que eles esperam que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, acho que é assim que pronuncia, possa ajudá-los a estabelecer um comitê seleto para estudar a questão dos OAPs, né, os OVNIs, bem como qualquer programa governamental que os aborde. Se eles não obtiverem a aprovação da liderança, eles simplesmente começarão a realizar audiências de campo porque o público está exigindo que tenhamos transparência, disse Bush. O norte-americano não é como o brasileiro muito pacífico nesse sentido, não. Os Estados Unidos porque as pessoas já há uma grande movimentação. Vocês lembram daquela coisa, né? Vamos invadir a Área 51, aquela coisa que aconteceu há poucos anos atrás aí? Aquilo ali, meus amigos, ia rolar mesmo. Foi uma brincadeira que ia rolar, tinha gente que ia fazer aquilo mesmo. Mas houve uma campanha de chacota da situação, houve expressões de ameaça, aqui é uma área de segurança, se vier aqui passar de tal limite a gente vai meter bala. Então, agora, na questão de respostas sobre OVNIs, tá claro que o cidadão americano não vai deixar isso passar. Não vai. Inclusive eu vou falar sobre a pressão internacional, né, em outro vídeo, que sobrou até para o Vaticano. Até o Vaticano está sendo pressionado porque todo mundo sabe que o Vaticano sabe o que está rolando, o que sempre rolou. O problema é que quando assumir essa questão de vida extraterrestre, entendeu? A religião ela vai perder a narrativa. A existência de vida extraterrestre não anula a espiritualidade, não anula a fé em Deus, não anula a questão de crença mesmo no sobrenatural, mas destrói os dogmas da religião, principalmente aquela que foi estabelecida de maneira imperialista, como foi o caso da Igreja Católica Apostólica Romana. E não é interesse dela botar isso aberto para o público. O testemunho chocante agora tem membros do comitê questionando como o Congresso deve começar a investigar as alegações das testemunhas e exigir mais respostas do Poder Executivo sobre programas que afirma não existirem. Gente, a mesma coisa foi a Área 51. O Bob Lazar, ele chegou na década de 80, pelo mesmo motivo que eu acredito que seja, vou repetir. Quando ele viu que a coisa era bizarra, ele decidiu sair. Os caras devem ter dado um tapinha no ombro dele. Não, tudo bem, vai lá, você não vai falar nada pra ninguém não, né? Não, tranquilo, não vou falar nada. Ele deve ter recebido um passarinho no pé do ouvido. Não acredita não, os caras dão um tapinha nas costas sim, mas tem gente que desaparece e que se auto-suicida do nada. Ou então ele mesmo ligou os pontos e falou assim, rapaz, quer saber de uma? Pega essa câmera aí. É o seguinte, o governo americano tem OVNIs aqui, tem um lugar chamado Área 51 e blá 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 blá. E mandou uma fita lá pra emissora de televisão, estourou. Você vai matar um cara desse pra reforçar que o que ele disse foi verdade? Você não vai fazer isso.
Entendeu? Provavelmente foi o que aconteceu com esses caras aí agora. E eu não sei como é que o Congresso americano vai conseguir pressionar. E talvez por conta dessa pressão, talvez agora o governo americano, a Casa Branca, o Pentágono, o Serviço Secreto, deve soltar informação. No sentido oficial. Até porque a NASA, eu não sei se foi para passar um mel na boca da turma, eu não sei se é porque o inevitável já está vindo aí. Ó, gente, é o seguinte, nós vamos apresentar aí o relatório oficial da NASA. Nós vamos apresentar o nosso relatório oficial até o final do mês de agosto. E é isso. Eu não sei se o Congresso americano vai conseguir fazer alguma coisa, né? Mesmo, a não ser barulho. Os legisladores esperam começar a obter informações e documentos adicionais que Crush disse ter submetido ao inspetor-geral do Pentágono depois de servir em duas forças-tarefas do Departamento de Defesa investigando os WAPs. O Crush aí é aquele mais jovem, né? O carequinha pau mais jovem, que falou sobre as naves e os corpos alienígenas em bases secretas que o governo americano tem. É isso, gente. Eu não sei se essa coisa vai pra frente. E nesse sentido, eu concordo com o Sérgio Sacana, quando ele fala assim, ó, eu acho que isso não vai pra frente, os caras vão dar lá como louco e tal. No sentido político, eu acho que não vai pra frente. Eu acho que esse congresso aí, né, vai ficar bem parecido com as CPIs que acontecem aqui no Brasil, que são mais um showtime, né? É mais um show de entretenimento para gerar um alvoroço, serve também como cortina de fumaça. Isso aí pode ter sido até mesmo um presente dado à Casa Branca. O problema é que o bicho vai pegar pro lado do Pentágono, da NASA, do Serviço Secreto e afins. Mas, o que está acontecendo, gente? Também tem o outro lado. Os avistamentos estão aumentando, as pessoas estão relatando, as pessoas estão filmando, as pessoas estão vendo. O inevitável está chegando. Talvez o governo americano, o Pentágono, o Serviço Secreto, a NASA, estava esperando um momento como esse para abrir o jogo. Saindo aqui das teorias da conspiração, tá? Entrando dentro de uma linha, entre aspas, midiaticamente falando, mais racional. Para obter as informações de Crush, que disse não poder discutir detalhes sobre o que disse ao braço de vigilância do Pentágono, os legisladores querem se sentar com o ex-funcionário em um centro de informações compartimentadas sensíveis, né, que é conhecido pela sigla ICIF. Em inglês não sei como é que se fala. ISIF, sei lá como é que se pronuncia, para obter informações adicionais dele. Ou seja, eles querem ir para um lugar secreto, para que ele possa falar de coisas secretas para eles, sobre essa questão dos OVNI e tal. Lembra do depoimento dele, quando a moça está perguntando, e ele fala, olha, o que eu queria falar para você aqui, eu não posso falar aqui. A gente tinha que ir para uma sala extremamente segura para eu te falar com mais detalhes sobre isso. Vocês lembram dessa parte? Agora, olha essa parte aqui, gente. O grupo foi bloqueado. No entanto, por funcionários que informaram que Crush não tem autorização de segurança para discutir as questões em uma sala secreta, que é essa sigla aí, de acordo com Burchett. Ou seja, o cara que fez a denúncia, ele não tem autorização porque ele é ex, né? E também, mesmo sendo ex, não importa. Ele não tem autorização do serviço secreto para fazer isso. Não tem. Do serviço de inteligência do Pentágono, ele não tem. E aí o Congresso está pressionando para que ele faça isso, mas os caras falando, ó, ele não pode fazer isso porque ele não tem autorização, porque ele ainda está subordinado a nós. O Congresso foi bloqueado a receber essas informações que ele ia dar na sala secreta por conta dessa questão, né, de hierarquia, ok? Digo e repito, acredito que esses três caras foram a público falar isso porque, de certa forma, imaginaram que ia acontecer alguma coisa com eles, porque eles sabiam demais e decidiram botar a boca no trombone. E esse congresso americano foi feito exatamente por conta desses caras, né? E a discussão já estava rolando há muito mais tempo, desde o ano passado. E o Congresso foi bloqueado de conseguir essas informações por conta disso. O Congresso vai tentar fazer uma manobra constitucional para obrigar, né, o Pentágono, o Serviço Secreto, a Inteligência, FBI e afim, para deixar o cara falar, já que eles não querem abrir o jogo. Enfim, o bicho vai pegar, velho. Eu acho que isso vai render muita coisa ainda, mas não acho que vá para frente.
Não acredito que de maneira constitucional essa informação vai ser extraída. Eu acho que vai chegar um momento que vai se tornar inevitável, e talvez esse momento já esteja chegando, onde eles vão ter que dar a informação oficial. Mas eles vão segurar o máximo que eles podem, pelo menos para preparar o terreno. Tanto no sentido de como o governo vai se manter, de como o Vaticano vai se manter, de como os poderes que podem perder muita autoridade por conta dessa informação oficializada, né? Como eles vão manter essa informação, como eles vão manter o poder deles, apesar da declaração oficial, né? Eles vão ganhar tempo. E eu acho que um ultimato já foi dado por parte dos seres que não são daqui. Sejam eles de origem crística, né? Sejam eles os anjos que nós falamos, né? Os antigos anjos bíblicos, que são extraterrestres, sejam eles do outro lado. De qualquer forma, acredito que uma nova guerra pelo domínio da Terra vai acontecer, e eu acredito que o lado vencedor está pouco se lixando para isso, pois sabe que vai ganhar, que no caso é o lado do Filho de Deus. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. É novo, se inscreve, ativa o sino e eu espero você no nosso próximo encontro.